Gente, espero que vocês estejam bem e estejam preparados para a gente aprender mais essa aula de geografia, falando sobre um pouco da formação dos Estados Unidos. Tá, nós já sabemos que os Estados Unidos é um país, né, rica, poderosa e de grande potência, né, econômica, mas a história da formação desse país ele foi marcado por importantes guerras e conflitos que hoje marcam a história mundial. Então, os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses. É claro, teve a participação de europeus, países europeus, como a Espanha, o Portugal, a França. Então, mas a, a grande formação mesmo de colônias foram pelos ingleses. Durante o século XIX, os Estados Unidos eles foram, né, transformando em uma nação rica e uma potência mundialmente, né, economicamente mundialmente. Então, a história de guerras e conflitos, conquistas que os Estados Unidos vêm desde o passado, levou eles hoje a uma grande potência econômica. E como te disse, a história, né, dessa formação foi feita por várias guerras, né, conflitos entre os colonizadores e os nativos da época que já viviam em terras americanas. A localização dos Estados Unidos ele fica na região central da América do Norte. Ele é separado por 3 fronteiras secas, 2 pelo Canadá e uma pelo México. Então, olha aqui nessas regiões aqui, minha malha verdinha aqui, então tem uma fronteira seca aqui, e aqui na região do Canadá, 2 fronteiras, né, terrestres, né, que separam os Estados Unidos, né, do Canadá. E no leste e oeste são fronteiras molhadas, né, ou seja, são separadas por águas, né, no caso são separadas pelo Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, né, o Golfo do México e o Mar de Bering. Esse Mar de Bering está localizado mais na região oeste dos Estados Unidos, né? E parte do leste da Ásia. É um mar que possui águas muito geladas, tá? Sua temperatura ele varia mais ou menos de 1 a 5 graus, né? Então é uma área, né, formada por mar muito gelado, e banha até mesmo a Alasca e a Rússia, como que diz, né, a região da Ásia. Os Estados Unidos, a formação dos Estados Unidos começaram então com 13 colônias, chamadas de 13 colônias inglesas. As 13 colônias ele era o termo para definir as colônias britânicas situadas no leste dos Estados Unidos, até que essas conquistaram sua própria independência. Então, pela costa leste dos Estados Unidos, os ingleses eles conquistaram 13 estados, tá? E com o tempo conseguiram a sua independência. E aí começou a história da formação dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos hoje com 50 estados, né? Começou com 13 estados pela colônia inglesa. Foi realizado, então as 13 colônias foram realizadas pelos ingleses, tá? E aos poucos, depois da independência, acabou as 13 colônias inglesas passaram, né, a pertencer aos Estados Unidos, e hoje, né, como nós vimos, formado por 50 estados. Mas voltando a colônia inglesa, tá? Não somente os ingleses que colonizaram os Estados Unidos, teve também a participação de europeus, como os espanhóis, os portugueses, né, os franceses. Os espanhóis eles foram os primeiros europeus a chegarem, tá, nos Estados Unidos, territórios americanos. Foi em 1492. Tá? Então estabeleceram, tá, os primeiros contatos, né, com o território americano. Quando chegaram, né, em território americano, eles chegaram na região da Flórida, né, no estado hoje conhecido como Flórida,
que no século XVI, quando eles conquistaram essa região, foi dado o nome de La Florida, né? É um nome espanhol, né, que foi dado, né, por conta da Espanha conquistar essa região. Mais tarde, esse estado da Florida, ele passou a chamar estado da Flórida. Só que essa tentativa, ele acabou fracassando, tá? Provavelmente, né, segundo os historiadores, quando os espanhóis chegaram nessa região, encontraram nativos que acabaram sendo expulsos, né, daquela região. Então foi uma colonização fracassada, né, pelos espanhóis. Sendo que em 1590, quando uma expedição inglesa chegou na região, não tinha ninguém, já tinha sido tudo expulso, né? E já no começo do século XVII, foram estabelecidas, né, novas tentativas, né, de colônia, e foram conquistadas então a região da Virgínia, né, chamada Colônia de Virgínia, em 1607. Então os ingleses, depois que conseguiram colonizar essa região da Virgínia, elas conseguiram uma concessão com direito a explorar aquela região. Então o que os ingleses fizeram? Começaram, como era uma região bastante produtiva, tinha o solo era bom, clima bom, sabe? A agricultura era rentável. A Inglaterra, ele levou, né, 2 empresas privadas para a região, né, para a produção de tabaco, para a exploração do tabaco. E na medida que esse projeto de colonização pelos ingleses foi concretizando, e assim foram surgindo as 13 colônias. Então cada parte, cada estado que eles iam colonizando, tá, eles iam definindo a propriedade, né, daquela região, e até que conseguiram, né, colonizar 13 colônias americanas. Então as 13 colônias, tá, são essas aqui que estão no vídeo, né? Então, entre elas, a Virgínia, que foi uma das primeiras a serem colonizadas, a região de Nova York, Geórgia, Carolina do Sul. Então, aqui elas são as 13 colônias colonizadas pelos ingleses. Porém, as 13 colônias, eles eram formados pelos ingleses, eles possuíam grupos com características diferentes. Cada região da Inglaterra possuía climas diferentes. Então isso acabou formando 2 grupos diferentes da colonização. E o crescimento dessa população das 13 colônias foi muito rápido. Em 1620, a população era de 2.500 pessoas, quando começou o processo de colonização. Um século depois, essa população tinha ultrapassado de 2.500 pessoas para 3 milhões de habitantes. Então, as 13 colônias foram rapidamente se aumentando, né? Isso acabou criando nos Estados Unidos, hoje que nós vimos a multicultura, né? Então, pessoas de diferentes locais foram, né, habitando e foram formando culturas diferentes, né, etnias diferentes. Hoje nós vemos que os Estados Unidos explica hoje por que os Estados Unidos é um país multicultural, né, com várias etnias diferentes, né, devido a esse início de sua formação. Como eu disse para vocês, na colônia, né, a colônia inglesa, eles possuíam um aspecto diferente, porque vinha de regiões da Inglaterra diferentes. Então, cada região da Inglaterra, ele possuía uma característica diferente, característica ambiental diferente, né, característica cultural. Isso acabou desenvolvendo nas 13 colônias
duas formações de colônias, a colônia do norte e a colônia do sul. Na colônia do norte apresenta, né, um clima temperado, né, que era muito parecido com o clima da Inglaterra. E por causa disso a cultura não era muito rentável, tá? A cultura não conseguiu se expandir, né? Então eles começaram então, a fazer uma cultura voltada mais para o consumo interno e para a produção de navios e pesca. Já na colônia do sul já era um clima já rentável, né? Já era um clima bom, onde a agricultura era bastante produtiva. Então o clima e o solo permitiam que a agricultura fosse realizada em grande escala. E aí começou a ser voltada mais para a exportação. Essa plantação, né, essa agricultura, o produto de maior destaque dessa agricultura é o tabaco e o algodão, que era produzido em grandes propriedades, que é chamado de plantation. E esse tipo de trabalho na agricultura foi feito mais por trabalhos escravos, né? Pessoas vindo da África. E essa mistura, tá, do trabalho escravo, né? Pessoas vindo da África e de outros países que foram trabalhar nessa agricultura, né? Começou então o processo, tá, de culturas diferentes, né? A miscigenação diferente. Então hoje nós vimos que os Estados Unidos é um país com grandes culturas, etnias, tá? Bem diversificado. Gente, espero que vocês, né, curtiram a aula e que gostaram, né, da aula. E aqui eu vou ficando e até a próxima aula e tchau para vocês, abraços.